Oi, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Beijão de saudade, né? Eu sei que a gente fica morrendo de saudade, é normal mesmo, mas vamos já contar do nosso projeto. É muito importante que a gente não desanime, a gente tá aqui junto com vocês, vai dar tudo certo, certo? E para isso nós vamos continuar estudando, vamos continuar nos atualizando, vamos continuar buscando, certo? É muito importante isso. Para isso, hoje nós vamos fazer uma mega, super, hiper revisão de tudo que vimos nesse módulo maravilhoso, certo? Então vem comigo que tá show, tá muito massa e eu quero vocês aqui ligadinhos, certo? Vamos lá. Prof, como é que eu vou fazer? Como é que eu abro o meu material para acompanhar esse conteúdo de hoje? Hoje eu quero que você pegue todo o seu material, então você vai folhear todo ele, certo? Missão aí para a sua semana é verificar, dar uma olhada em todos os capítulos importantes para a gente fazer uma revisão bem bacana, certo? Então, lembre-se que nós estamos lá no módulo de noções de enfermagem e hoje vai ser uma revisão que vai englobar tudo que a gente falou nesse módulo, certo? Então, vem comigo que tá imperdível. Gente, primeiro capítulo desse módulo foi um capítulo que a gente falou um pouquinho sobre o que é fundamental para a gente ter saúde, certo? Então, foi um capítulo que a gente falou sobre a importância da água, né? A importância da higiene, tanto para o cuidador quanto para o paciente. Falamos sobre os exercícios físicos, o quanto isso é importante para o sistema cardiovascular, né? Falamos também sobre o descanso, a alimentação, amizades e autoestima. Então, esse nada mais é do que um conjunto de fatores que vão contribuir para a saúde do indivíduo. Então, quando eu digo que o indivíduo ele tem saúde, quando ele consegue englobar todos esses pontos aí que a gente trabalhou, tá? Quando ele consegue contemplar todas essas vertentes que a gente falou, a gente pode dizer que o indivíduo ele tem saúde. Além disso, né? A gente lembra da parte psicológica, que é muito importante para esse indivíduo, que ele precisa garantir isso, certo? Aí, dentro disso, nós falamos um pouquinho sobre desidratação. Quem lembra aí, e aí nos nossos encontros, a gente trabalhou sobre isso, né? Até caiu isso nas nossas primeiras avaliações, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, quais são os sinais de desidratação? Relembrando, gente, quando a gente fala que um paciente está desidratado, é um paciente que está sem acesso à água por causa de alguma coisa, ou porque ele está eliminando muita água, ou ele não está bebendo muita água, certo? Os sinais que o corpo apresenta são muito clássicos e a gente precisa observar. Então, é aquele paciente que vai ter lá a boca seca, que vai relatar muita sede, que vai ter lá lábios rachados, né? A boca, quando abre lá a boca, a linguinha não tá brilhosa como devia estar, né? Não tem saliva, pouca saliva, a urina pode ficar mais concentrada, mais escura, certo? Então, tudo isso são sinais de desidratação e a gente precisa garantir que o indivíduo ele esteja hidratado. Nosso papel é esse, certo? Outro ponto que a gente falou também, quando a gente falou de higiene, foi da lavagem das mãos. Né? A gente viu que a higienização das mãos ela é reconhecida como uma medida mundial e muito importante. Todo profissional de saúde, independente de onde ele vai atuar, ele tem que saber fazer a lavagem das mãos corretas. E aí a gente fez prática de lavagem das mãos, né? Fizemos a lavagem. E nada mais é importante para a gente entender a lavagem das mãos do que saber quando lavar as mãos, certo? Quando é que a gente deve lavar as mãos? Aqui tem os 5 momentos importantes. E agora, nessa pandemia, então, todo mundo sabe lavar a mão, né? Todo mundo viu aí como se deve lavar a mão. Porque pense num negócio que foi bem difundido, foi a lavagem das mãos, certo? Então, sempre que a gente estiver chegando ao serviço, né, antes de entrar em contato com o paciente, antes de realizar algum procedimento no paciente, desde uma troca de fralda ou dar uma medicação, certo? Após ter contato com algum material de risco de infecção, como urina, fezes, saliva, tudo isso pode nos contaminar, certo? Após ter contato com o paciente, certo? Ou após ter contato com objetos que estavam com o paciente, como lençol, toalha, tudo isso.
Então, vejam bem que a lavagem das mãos é momento muito importante para garantir nossa saúde e para prevenir doenças, certo? Depois a gente falou um pouquinho sobre os cuidados com as medicações. Quem aí lembra, né? Falamos sobre a importância da gente sempre fazer tabelas. A gente fez até um exercício bem bacana, onde a gente elaborou a abertura de horários para as medicações, né? Vocês até apresentaram, foi bem bacana. E a gente também falou sobre a importância do armazenamento correto. Então, sempre organizar de maneira correta as medicações do paciente, certo? Deixar elas visíveis, num local arejado. Ter cuidado com excesso de sol, excesso de umidade. Nunca deixar em banheiro. Na geladeira, se tiver algum medicamento que fique refrigerado, lembrar que a gente não pode guardar na porta da geladeira, nem no congelador, certo? É para ficar ali no meio mesmo, num recipientezinho protegido, bonitinho, para não ter contaminação, tá? Aqui, ó, foi a tabelinha que eu mostrei para vocês. Vocês elaboraram também com a abertura de horário, foi bem legal, acho que vocês lembram. Então, quem não lembra, dê uma folheada novamente no material pra gente relembrar, tá? Depois disso, nós falamos sobre a arrumação do leito. Aí fizemos práticas, né? Nós tivemos muita prática nesse módulo. Não se preocupe que algo que ainda ficou deficitário a gente vai fazer no retorno, certo? Mas a gente fez a lavagem, a limpeza do leito, aprendemos a limpar o colchão, aprendemos a fazer troca de lençol. Tudo isso foi realizado. Lembra lá das dobras, tá, gente? Nada de dobra nos lençóis. Sempre higienizar com álcool 70. Se possível, lavar com água e sabão mesmo, tá? Isso é muito importante para a gente garantir a diminuição dos riscos de infecção, tá? Aí depois falamos dos tipos de banho. Conhecemos que, né, o banho a gente pode dar no paciente de 3 tipos, que é o banho de chuveiro ou aspersão, que é para um paciente que está lá mais esperto, consegue andar, se locomover. Então, não tem problema de locomoção, ele consegue andar tranquilamente, né? Falamos sobre o banho no leito, falamos sobre o banho de banheiro. O banho no leito, a gente fez até uma prática de banho no leito, foi muito bacana, vocês lembram direitinho, né? Revejam os vídeos, esse é o momento de vocês reverem aqueles vídeos que vocês fizeram, para a gente conseguir relembrar tudo e fixar tudo direitinho. Depois nós falamos sobre feridas, fizemos prática de feridas também, né? E aí a gente conheceu as principais úlceras por pressões, lesões que são classificadas em 4 graus, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, dependendo da camada da pele que ela vai atingir. Então a gente viu lá que o estágio 1, ele vai atingir só essa primeira camada, né? Não vai fazer esse buraco tão fundo, só onde está escrito aí epiderme. No estágio 2, a gente já tem epiderme e derme, né? No estágio 3, epiderme, derme e o tecido subcutâneo, que é mais ou menos o que a gente tem aí nessa figura. E o 4 vai descer até lá o osso, o músculo, né? Então, é uma lesão bem mais profunda. E aí, dentro dessas classificações, a gente aprendeu também sobre os tipos de tecidos, lembra lá? A gente viu que existe o tecido de tipo esfacelo, que é aquele tecido mais amarelado, né? Cheio de coleções bacterianas, leucócitos, fibrina, né? E que a gente viu que é um material infectado. Então, lembrar que a limpeza de todo o ferimento é sempre de como, gente, do menos para o mais ou do mais para o menos? Pensem aí. Bora lá. É do menos infectado para o mais ou é do mais infectado para o menos? Tô esperando. Isso, sempre do menos para o mais. Porque se eu fizer do mais infectado para o menos, eu tô levando a infecção, certo? Então, quando eu tenho uma ferida infectada, eu sempre vou limpar onde tá menos contaminado para depois limpar onde tá mais contaminado, certo? Lembrem disso. Depois nós conhecemos esse outro tipo de tecido, que é o tecido de necrose, né? É um tecido realmente com células mortas. Muitas vezes a gente tem que fazer a retirada aí cirúrgica disso, a raspagem. O paciente vai para um centro cirúrgico, porque somente lá com as pomadas que a gente viu que pode utilizar não é suficiente, tá? Então, é um tecido que já tem lesão irreversível, né? Tem proliferação bacteriana, muitas vezes tem um odor muito forte e isso incomoda, né? Isso faz com que o paciente se sinta até mal psicologicamente, porque tem uma ferida que é secretiva, que tem um cheiro ruim. Então, isso também acarreta problemas psicológicos. E aí, a gente também está falando de uma ferida infectada. Então, como no esfacelo, aqui a gente também tem infecção.
E se a gente tem infecção, a gente também faz a limpeza sempre do menos infectado para o mais infectado, certo? Então, lembrem sempre disso, porque isso é o mais importante, tá? Outro tipo de tecido que a gente viu, que aí esse é o maravilhoso, né? Eu até disse pra vocês, gente, ó, quando vir vermelhinho assim, deem graças, porque é como a gente quer que esteja. A gente não quer que esteja nem amarelado, nem preto, porque aí tem proliferação de bactéria, né? Mas assim, desse jeito, tá lindo, tá bonito demais, e é assim que a gente quer que esteja, né? O tecido de granulação é um tecido de recuperação. Olha que bacana, né? É um tecido que a gente já tem o vaso sanguíneo se formando novamente, né? O tecido já está se recuperando. Então, a gente já disse que já tem lá aquela volta da vida, né? Então, se a gente diz que o sangue, ele traz vida, realmente, quando a gente trabalha com esse tecido de granulação aqui, a gente tem o retorno da vida para aquele leito da ferida. Então, esse é um tecido que a gente diz que não é contaminado, né? É um tecido limpo, então é um tecido que a limpeza deve ser também seguindo aquela ordem, sempre do menos para o mais, tá? Lembrando, gente, que claro que uma ferida ela pode ser mista, ela pode ter vários tipos de tecido junto, não obrigatoriamente apenas um tecido, certo? Ela pode ter vários tecidos juntos, pode ter necrose junto com granulação, junto com a parte da fibrina, né? Que é o esfacelo, enfim, pode ter muitos tecidos juntos. Porque nem sempre a cicatrização de um local é igual a outro. Então, cuidado e atenção a isso, certo? Depois nós falamos sobre os sinais vitais, gente. Foi bem legal também, a gente trabalhou lá quais eram os sinais vitais, quem lembra aí, certo? Então, nós temos respiração, nós temos a temperatura, nós temos a pressão e nós temos o pulso, certo? Então, eu respiro, tenho temperatura, tenho a minha pressão e tenho o meu pulso, né? Então, esses são os sinais vitais que a gente viu. Sinais vitais muito importantes, que vão dizer como o paciente está bem, né? Se o paciente tem alteração de pulso, de pressão, né? A gente já pode ficar atento com a orelha em pé. Então, sempre lembrem de verificar a respiração, o pulso do paciente, né? A pressão, a temperatura. Então, são sinais vitais. O nome já está dizendo. Sinal de vida. Sinal vital. Certo? Depois nós falamos sobre os tipos de sonda, né? Até falei sobre a sonda de alívio, a sonda de demora. Lembrando que são dispositivos que a gente, como cuidador, sempre tem que estar atento, né? O esvaziamento da urina é a gente que faz, a gente não realiza a troca de sondas, nem nada disso, certo? Mas a manipulação da bolsa de urina, né? Orientar o paciente a sempre deixar a bolsa um pouco abaixo da bexiga para não ter o retorno de urina, esvaziar de maneira adequada, anotar a diurese, anotar a quantidade de urina que está sendo expelida, né? Se isso for solicitado, porque o paciente pode estar fazendo um controle hídrico, então ele vai precisar ali da quantidade de urina que está saindo. Então, sempre bom a gente manter esses cuidados. Além do cuidado de higiene de maneira geral, né? Na hora do banho, sempre higienizar a bolsa por fora e tudo mais. Pode fazer essa realização da limpeza por fora tranquilamente, certo? Depois nós falamos sobre as ostomias. Vimos lá as ostomias para a respiração, né? Que tem a ver com a parte respiratória, que foi a traqueostomia. Falamos um pouquinho, até mostrei um vídeo para vocês sobre a aspiração, né? Foi um conteúdo em que a gente conseguiu trabalhar também as ostomias gastro, né? Então, nós vimos a jejunostomia e a gastrostomia, que são para a alimentação, certo? Então, o paciente se alimenta por essas ostomias. Até a gente viu como deve ser feita, né, a administração da alimentação, sempre com cuidado, sempre devagar. O paciente tem que estar com a cabeceira elevada, não pode estar deitado, né? Lembrar da administração de água para o paciente, para fazer a lavagem lá da sonda e tudo mais. E a colostomia, que a gente viu que era para eliminação de fezes, certo? Então, lembrar também que nós estamos à frente dessa limpeza, dessa troca de bolsa, desse cuidado, né? A limpeza lá, o esvaziamento da bolsa é nosso papel, certo? Então, tá com dúvida, não lembra, gente, é hora de revisar agora, certo? É hora de vocês irem para o material, reverem lá as anotações, reverem os conteúdos passados, para tudo ficar fresquinho na cabeça de vocês, certo?
Então, vai ter um exercício de fixação. Vou trazer até questões que a gente já trabalhou, que ficaram dúvidas, para vocês matarem na unha e acertarem tudinho, tá? E nosso próximo conteúdo, na verdade, será a nossa virada de módulo, certo? Então, nós vamos para o módulo de profissão de cuidador. Não se aperreiem, prof, mas e a prova, não sei o quê. Lembra até que vocês já fizeram uma avaliação, né? Mas a outra avaliação, ela vai ser feita no nosso retorno. Não se preocupem, tá? A gente tá acompanhando, tá fazendo da melhor forma, mas para que a gente também não pare, certo? A gente precisa dar continuidade. A gente vai fazer todas as práticas, tudo que ficou faltando vão ser retomados, tá? Mas a gente vai seguir aqui com o conteúdo para vocês também não ficarem em defasagem, certo? Mas não se preocupem que esse módulo ainda vai ser retomado quando a gente retornar. Mas no nosso próximo conteúdo aqui, encontro aqui, a gente já vai para o módulo de profissão de cuidador, tá? Então, eu aguardo vocês. Façam os exercícios, estudem. E até a próxima. Beijo!